O vestido vermelho colava-se ao meu corpo como uma segunda pele, e eu odiava cada centímetro dele. Fiquei em frente ao espelho de corpo inteiro no meu pequeno apartamento, puxando a bainha que parava na metade da coxa, imaginando que versão alternativa de mim mesma em outro universo teria concordado com isso. O tecido era seda carmesim, cortado para enfatizar as curvas que eu normalmente escondia sob camisolas largas e jeans folgados. O decote era profundo o suficiente para sugerir sem revelar, e as costas estavam quase totalmente abertas, sustentadas por alças delicadas que cruzavam as minhas omoplatas. "Pareces uma deusa", declarou Maia quando o tirou da prateleira daquela boutique há 3 semanas. "O Ethan vai enlouquecer quando te vir." Era esse o objetivo, não era? Fazer Ethan se arrepender de todas as decisões que o afastaram de mim e o levaram para os braços de Caroline Ashworth, a filha heiress de um magnata do mercado imobiliário. 3 meses. Levou 3 meses após o nosso rompimento para ele pedir outra pessoa em casamento. E agora esperavam que eu sorrisse educadamente no casamento deles, como se meu coração não tivesse sido despedaçado. Alisei o vestido mais uma vez, com as mãos suadas de ansiedade. Meu cabelo loiro caía em ondas soltas pelos ombros, penteado por Maia, que insistiu em bancar a fada madrinha naquela noite. A maquiagem, mais ousada do que qualquer outra que eu já tivesse usado, fazia meus olhos castanhos parecerem maiores, mais dramáticos. O batom vermelho combinava perfeitamente com o vestido. Eu não parecia eu mesma. Provavelmente era essa a intenção. O convite estava na minha cômoda, um elegante cartão creme com letras douradas. Ethan Clark e Caroline Ashworth têm o prazer de convidar a sua companhia. Quase o deitei fora quando chegou. Quase. Mas a Maia arrancou-o das minhas mãos e declarou que esta era a minha oportunidade de encerrar o assunto, aparecendo absolutamente deslumbrante e lembrando ao Ethan o que ele tinha perdido. "És demasiado simpática, Viv", disse ela, abanando a cabeça. "Todos te pisam porque nunca te defendes. Só desta vez, ser egoísta. Ser um pouco vingativa aparece e faz com que ele sofra." Então, lá estava eu, com 23 anos, vestindo um vestido que custou metade do meu aluguer mensal da cafetaria onde trabalhava, prestes a ir ao casamento do meu ex-namorado para provar o que exatamente? Que eu podia ser mesquinha? Que eu podia fingir que não passei o primeiro mês, após o nosso rompimento, a chorar com litros de gelado? O local era uma daquelas propriedades históricas nos arredores da cidade. Jardins bem cuidados e fontes de mármore, o tipo de lugar que exigia convites reais em vez de páginas de eventos no Facebook. Cheguei elegantemente atrasada, como Maia havia instruído, meus saltos batendo contra o caminho de pedra, enquanto eu me dirigia em direção ao som de música de cordas e conversas educadas. A cerimônia já tinha terminado. Os convidados conversavam nos jardins durante a hora do coquetel, com taças de champanhe nas mãos, e as suas risadas ecoavam na brisa do início da noite. Aceitei uma taça de um empregado que passava mais para ter algo nas mãos do que por qualquer desejo de beber. O meu estômago estava demasiado apertado de nervosismo para pensar em álcool. Vi o Ethan quase imediatamente. Ele estava perto da fonte. A mão da Caroline estava enfiada na curva do seu cotovelo. Ambos estavam rodeados por pessoas que lhes desejavam felicidades. Ela vestia branco, é claro, um vestido elegante que provavelmente custou mais do que o meu carro. Seu cabelo escuro estava penteado num estilo elaborado, com uma tiara delicada refletindo a luz. Ela estava perfeita. Eles ficavam perfeitos juntos. Meu peito apertou, mas forcei minha expressão a permanecer neutra, agradável, doce, Vivian. Sempre sorridente, sempre gentil. Era isso que todos esperavam. Não tinha dado 3 passos quando alguém chamou o meu nome. Vivian. Meu Deus, vieste. Era a Jessica, uma das primas do Ethan, puxando-me para um abraço entusiasmado que cheirava a perfume caro e vinho. "Estás absolutamente linda. Esse vestido é incrível." "Obrigada", consegui dizer com as bochechas a aquecer. "Tu também estás linda." Jessica já estava meio bêbada, as suas palavras ligeiramente arrastadas enquanto ela passava o braço pelo meu. "Vamos, há tantas pessoas que querem dizer olá. Todos sentimos a tua falta." Ela arrastou-me pela multidão, apresentando-me a parentes e amigos dos quais eu me lembrava vagamente dos meus 2 anos com Ethan. Todos foram educados, elogiaram o vestido
evitando cuidadosamente qualquer menção ao constrangimento da minha presença no casamento do meu ex. Sorri até o meu rosto doer, ri de piadas que não eram engraçadas e fingi que o meu coração não estava a se fragmentar lentamente no meu peito. Ethan não olhou para mim nenhuma vez. Uma hora se passou em uma névoa de gentilezas forçadas e champanhe que eu não bebi. O sol começou a se pôr, lançando tudo em tons de ouro e âmbar. Os convidados começaram a se mover em direção ao salão de recepções. Uma estrutura de vidro deslumbrante com vista para os jardins. Eu deveria ir embora. Achei que tinha feito a minha aparição, provado que podia ser madura em relação a isso. Não fazia sentido continuar a torturar-me. Mas antes que pudesse escapar, senti aquela sensação desconfortável de estar a ser observada. Virei-me lentamente, examinando a multidão. E foi então que o vi. Ele estava afastado dos outros convidados, posicionado perto da borda do jardim, onde as sombras das árvores ao redor criavam bolsões de escuridão. O sol poente não conseguia alcançá-lo. Mesmo à distância, ele era impressionante. Alto, facilmente com mais de 1,80 m, com cabelo escuro penteado de uma forma naturalmente perfeita que sugeria tanto dinheiro como atenção cuidadosa. O seu fato era cinzento escuro, perfeitamente ajustado para realçar os ombros largos de um corpo magro e poderoso. Tudo nele transmitia riqueza e perigo em igual medida. Mas foram os seus olhos que me deixaram paralisada. Mesmo à distância, eu podia sentir a intensidade do seu olhar, escuro e avaliador, estudando-me com um interesse que fez a minha pele arrepiar-se de consciência. Não o reconheci. Eu teria me lembrado de alguém assim. É o Damian Moretti, sussurrou Jessica no meu ouvido, aparecendo de repente ao meu lado novamente. Um homem totalmente misterioso. Apareceu com os Ashworths, mas ninguém parece saber exatamente quem o convidou. Dizem que ele é algum tipo de empresário internacional? Ela riu, mais como orgasmo internacional, certo? Olha para ele. Desviei o olhar, envergonhada por ter sido apanhada a olhar. Provavelmente devo ir. O quê? Não. A recessão está apenas a começar. Além disso, acho que o homem misterioso ali tem estado a observar-te a noite toda. O meu pulso acelerou, apesar do meu bom senso. Ele não tem estado. Tem sim. Sempre que olho para lá, os olhos dele estão em ti. Talvez consigas um rebote esta noite, afinal. Jessica, não vou. Mas ela já estava a ser levada por outra prima, deixando-me sozinha perto da entrada do salão de festas. Olhei para trás, para onde o estranho, Damien, estava, mas ele desaparecera. Alívio e desapontamento misturavam-se no meu peito. Eu estava a ser ridícula. Homens assim não notavam raparigas como eu. Certamente não quando eu estava a usar uma roupa elegante e a fingir confiança. O salão de festas era ainda mais espetacular por dentro. Lustres de cristal e janelas do chão ao teto, mesas redondas cobertas com toalhas de linho branco, centros de mesa com rosas e orquídeas perfumando o ar. Uma banda ao vivo tocava jazz suave enquanto os convidados encontravam os seus lugares. Localizei o meu cartão de identificação numa mesa ao fundo, entre dois parentes idosos de Ethan, que já estavam absortos numa conversa e mal notaram a minha chegada. Perfeito. Eu poderia sentar-me ali, relativamente anônima, passar pelo jantar e pelos discursos, e em seguida sair antes que a dança começasse. A refeição foi servida em pratos. Cada um era uma obra de arte que eu mal provei. Ethan e Caroline sentaram-se à mesa principal, rindo com os seus convidados, parecendo radiantes de felicidade. Espetei o meu salmão e tentei não olhar para eles. Tentei não calcular todos os pequenos momentos que deveriam ter sido nossos. Tu és a ex-namorada. A voz veio diretamente de trás de mim, baixa e com um sotaque europeu que não consegui identificar. Italiano, talvez. Virei-me na minha cadeira e vi Damien Moretti ali, com duas taças de champanhe nas mãos, a sua expressão indecifrável. De perto, ele era ainda mais devastador. Maçãs do rosto salientes e queixo forte, uma boca que sugeria crueldade e sensualidade. Os seus olhos eram castanhos escuros, quase pretos, e me estudavam com uma intensidade que me fazia querer fugir e ficar paralisada no mesmo lugar ao mesmo tempo. Eu... O quê? A minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. A ex-namorada, repetiu ele, oferecendo-me uma das taças de champanhe. Do noivo. É por isso que estás sentada aqui sozinha,
a beber água e a fingir que o salmão não está a congelar lentamente no teu prato. Pestanejei para ele, a minha polidez treinada entrando momentaneamente em curto-circuito. Isso é incrivelmente presunçoso, mas preciso. Ele puxou a cadeira vazia ao meu lado e sentou-se sem ser convidado, colocando as duas taças sobre a mesa. Damian, eu sei quem você é. As palavras saíram mais agudas do que eu pretendia, surpreendendo a ambos. Sua sobrancelha levantou-se ligeiramente, um brilho de diversão passando por suas feições. Você sabe, Jessica disse. Eu parei, percebendo o quão estúpido isso soava. Você é algum tipo de empresário. Algum tipo, ele concordou, seu tom sugerindo camadas que eu não deveria entender. E você vai partir em breve. É um nome invulgar. Apesar de tudo, senti os meus lábios tremerem. Viven. Viven. A maneira como ele disse, alongando as sílabas, fez o meu nome soar como algo estrangeiro e exótico, em vez da escolha antiquada com que a minha mãe me tinha sobrecarregado. Combina melhor consigo do que o vestido. As minhas defesas voltaram ao lugar. O que há de errado com o meu vestido? Não há nada de errado com ele. O seu olhar percorreu-me lentamente, deliberadamente, de uma forma que deveria ter sido objetificante, mas que, em vez disso, fez com que sentisse um calor no estômago. É um vestido lindo, mas não é você. Pois não? Tudo isto. Ele gesticulou vagamente para abranger o local, o casamento, a minha aparência. É uma fantasia. Você está a desempenhar um papel. A precisão da sua observação roubou-me o fôlego. Você não sabe nada sobre mim. Sei que sorriste pelo menos 40 vezes nas últimas 2 horas, e nenhuma vez o teu sorriso chegou aos teus olhos. Sei que estás sentada o mais longe possível do casal feliz, mas ainda assim, tecnicamente presente. Sei que estás sempre a verificar o teu telemóvel debaixo da mesa, provavelmente à procura de uma desculpa para sair. Ele inclinou-se para mais perto, baixando a voz. E sei que aquele vestido vermelho era para deixá-lo com ciúmes. Mas ele não olhou para ti uma única vez. As palavras atingiram-me como um golpe físico, ainda mais dolorosas por serem verdadeiras. A vergonha e a raiva subiram-me à garganta em igual medida. Por que estás a falar comigo? Perguntei, com voz baixa, mas feroz. Se estás aqui pelos Ashworths, não deverias estar lá em cima a fazer networking, ou o que quer que seja que empresários misteriosos fazem em casamentos. Algo brilhou na sua expressão. Surpresa, talvez, ou respeito. Concluí os meus negócios para esta noite. Agora estou simplesmente curioso sobre o quê? Sobre por que uma mulher com a sua aparência, vestindo um vestido como esse, está escondida no fundo da sala, em vez de fazer o bastardo que partiu o seu coração se arrepender de todas as decisões que tomou. Levantei-me abruptamente, a minha cadeira raspando no chão, com um barulho alto o suficiente para atrair olhares das mesas próximas. O meu coração batia forte contra as minhas costelas, emoções que eu normalmente mantinha cuidadosamente guardadas, ameaçando transbordar. Não sabe do que está a falar, não é? Ele levantou-se com graciosidade fluida, entrando no meu espaço de uma forma que deveria parecer ameaçadora, mas que, em vez disso, parecia magnética. Diga-me que estou errado, Vivian. Diga-me que não veio aqui na esperança de que ele a visse e percebesse o seu erro. Eu vim aqui porque fui convidada, disse com os dentes cerrados, ciente de que estávamos a começar a atrair atenção. E porque sou uma adulta madura que consegue lidar com situações sociais sem desmoronar. A palavra foi suave, mas absoluta. Você veio aqui para magoar e está a descobrir que algumas dores são impossíveis de infligir à distância. Lágrimas ardiam nos meus olhos, mas recusei-me a deixá-las cair. Não aqui, não na frente de todos, não na frente desse estranho irritante que parecia ver através de todas as defesas que eu havia cuidadosamente construído. Preciso de um pouco de ar, consegui dizer, com a voz embargada. Virei-me e caminhei rapidamente em direção à saída, sem me importar se parecia que estava a fugir, porque era exatamente isso que estava a fazer. Os jardins estavam mais silenciosos agora. A maioria dos convidados tinha entrado para jantar. Encontrei um banco isolado atrás de um labirinto de sebes, longe o suficiente do salão de recepções para que a música se tornasse um murmúrio distante. Afundei-me no assento de pedra, finalmente permitindo-me sentir tudo o que tinha reprimido. A humilhação de ter aparecido aqui,
A decepção esmagadora da completa indiferença de Ethan. A precisão mortificante das observações de Damien. Estás a chorar. Eu pulei, levantando a cabeça rapidamente e encontrando-o a alguns metros de distância, com as mãos nos bolsos e uma expressão indecifrável no crepúsculo cada vez mais intenso. Não estou. Comecei a protestar, mas ele já estava se movendo, tirando um lenço impecável do paletó e oferecendo-o a mim. Podes chorar no casamento da tua ex, disse ele baixinho. Provavelmente é a coisa mais honesta que alguém aqui fará durante toda a noite. Peguei no lenço, enxugando os olhos com cuidado para não estragar completamente a maquilhagem da Maia. Por que me seguiste? Porque ainda não terminei de sentir curiosidade por ti. Bem, parabéns. Conseguiste ver-me desmoronar. Mistério resolvido. Não. Ele sentou-se ao meu lado no banco, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro da sua colônia. Algo amadeirado e caro, que provavelmente custou mais do que toda a minha roupa. O mistério é porque estás a chorar por um homem que claramente não valia o teu tempo. Tu não o conheces. Tu não nos conheces. Eu sei que ele te deixou ir. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre o julgamento dele. Olhei para ele, surpreendida pela veemência no seu tom de voz. Na luz que se esvaía, as suas feições eram todas ângulos agudos e sombras, perigosas e bonitas. Por que te importas? Eu disse-te. Curiosidade. Isso não é uma resposta. A sua boca curvou-se num sorriso que não era bem um sorriso. Não, não é. Ficamos sentados em silêncio por um momento, os sons da recessão distantes e oníricos. Eu deveria levantar-me, agradecer-lhe pela sua presença indesejada, mas estranhamente reconfortante, e chamar um carro para me levar para casa. Toda a noite tinha sido um erro desde o momento em que eu disse sim ao vestido. Mas antes que eu pudesse me mover, Damien aproximou-se, a sua mão estendendo-se para inclinar o meu queixo na sua direção. O seu toque era quente, os seus dedos calejados de uma forma que parecia incompatível com o seu estilo de vida obviamente caro. O que és tu? Comecei a perguntar, mas as palavras morreram na minha garganta quando ele se inclinou. O beijo foi repentino, inesperado e completamente avassalador. A sua boca era firme contra a minha, dominante, com sabor a champanhe e a algo mais escuro. Por um instante, congelei, chocada e imóvel. Então, algo dentro de mim se partiu. Empurrei-o com força, interrompendo o beijo, levantando-me rapidamente enquanto a fúria se acendia no meu peito. O que diabos há de errado com você? Exigi, minha voz tremendo de raiva, em vez de lágrimas agora. Você não pode simplesmente... Quem você pensa que é? Damien permaneceu sentado, olhando para mim com uma expressão que poderia ser de diversão, se não fosse pela intensidade que queimava em seus olhos escuros. Alguém que queria beijá-lo. Não me importo com o que você queria. Não se agarra às pessoas e as beija sem permissão. Isso é agressão, você está certa. Ele levantou-se lentamente e, apesar da minha raiva, eu estava plenamente consciente de como ele era mais alto, de como poderia facilmente dominar-me se quisesse, mas ele manteve a distância, com as mãos visíveis ao lado do corpo. Peço desculpa, isso foi inadequado. Inadequado. Soltei uma risada ligeiramente histérica. Isso é dizer o mínimo. Ajudaria se eu dissesse que és a primeira pessoa que me senti compelido a beijar sem perguntar primeiro? Não, isso não ajuda em nada. Isso piora as coisas. Por quê? Porque eu gaguejei, incapaz de articular exatamente porque a sua confissão me deixou mais irritada do que lisonjeada. Porque não sou uma donzela para tu conquistares. Não sou um jogo, uma curiosidade ou qualquer coisa doentia que isso seja para ti. Nunca disse que eras. Então o que sou? Desafiei, cruzando os braços sobre o peito. O que exatamente queres de mim? Damien estudou-me por um longo momento, sua expressão impossível de ler na escuridão crescente. Quando ele finalmente falou, sua voz era baixa e absolutamente certa. Ainda estou a descobrir isso, mas prometo-te, Vivian, que vou descobrir. Antes que eu pudesse responder, antes que eu pudesse dizer-lhe exatamente onde ele poderia enfiar as suas promessas e a sua curiosidade, ele virou-se e foi embora, desaparecendo de volta para o salão de recepções e deixando-me sozinha no jardim, com o meu coração acelerado e o gosto dele ainda nos meus lábios. Não tive notícias de Damien Moretti por exatamente 3 dias,
3 dias durante os quais me convenci de que todo o encontro tinha sido um sonho febril, causado por angústia emocional e champanhe em excesso. Na verdade, eu não tinha bebido. 3 dias de Maia a enviar-me mensagens constantemente a exigir detalhes sobre o casamento, que eu tinha vergonha de fornecer. 3 dias a forçar-me a não pesquisar o nome dele no Google, porque isso significaria admitir que ele tinha me afetado. No quarto dia, ele apareceu na cafetaria onde eu trabalhava. Eu estava no meio da correria da manhã. O vapor da máquina de café expresso deixava meu cabelo crespo, apesar do coque cuidadoso que eu tinha feito. O meu avental já estava manchado de leite e borras de café. O meu sorriso estava a desaparecer à medida que os clientes pediam bebidas cada vez mais complicadas, com a naturalidade de quem nunca trabalhou no setor de serviços na vida. Grande latte de soja com metade de café, 2 doses de baunilha sem açúcar e espuma extra, eu disse, deslizando o copo pelo balcão para uma mulher que imediatamente franziu a testa, como se eu a tivesse ofendido pessoalmente. Isto não parece espuma extra. Posso refazer se quiser. Ofereci com paciência treinada, mesmo com a fila atrás dela a ficar mais longa e inquieta. Deixa para lá, já estou atrasada. Ela pegou o copo e saiu sem deixar gorjeta, porque é claro que ela faria isso. Voltei para o caixa para anotar o próximo pedido e congelei. Damen Moretti estava na frente da fila, parecendo totalmente deslocado com o seu fato azul marinho feito à medida entre os estudantes universitários com camisolas com capuz e os trabalhadores de escritório estressados com roupas casuais. Ele estava a estudar o menu com interesse aparente, como se realmente precisasse de pensar no que pedir numa cadeia de cafés. Posso ajudá-lo? Perguntei automaticamente, a minha voz de atendimento ao cliente mascarando o aumento repentino do meu pulso. Os seus olhos encontraram os meus e um sorriso lento curvou a sua boca. Vivian, que surpresa agradável. Não é uma surpresa se você veio aqui de propósito, disse eu secamente. Não. Ele aproximou-se do balcão, inclinando-se ligeiramente sobre ele de uma forma que o aproximou de mim. Então talvez eu deva dizer que é um prazer vê-lo novamente. O que você quer? Café. O tom dele sugeria que estávamos a discutir algo muito mais íntimo do que bebidas. O que você recomendaria? Eu reprimi a vontade de recomendar que ele fosse embora. Profissional, lembrei a mim mesma. Seja profissional. O blend da casa é popular. Ou, se quiser algo mais forte, o torrado escuro. Vou tomar o que você está tomando. Eu não bebo café. A sobrancelha dele se ergueu. Você trabalha em uma cafeteria, mas não bebe café. O cheiro me dá náusea. Admiti antes que pudesse me conter e imediatamente me arrependi. Isso foi muito pessoal. Informação a mais para alguém que me beijou sem permissão e depois desapareceu por 3 dias. Algo brilhou na sua expressão. Compreensão, talvez, ou cálculo. Então vou querer o torrado escuro. Puro. Claro que ele queria puro. Claro. Eu registrei o pedido, meus dedos um pouco desajeitados nas teclas da caixa registradora. O que ele definitivamente percebeu. Quando eu disse o total, ele me entregou o cartão de crédito sem olhar para o valor. O nome gravado nele era Damian A. Moretti. E o cartão em si era de metal preto, do tipo que os bancos só emitem para pessoas com quantias obscenas de riqueza. Vou preparar isso para si, disse eu, devolvendo-lhe o cartão e recusando-me a olhar nos seus olhos. Vivian, o seu café estará pronto no final do balcão. Eu já estava a virar-me para o próximo cliente, mas a voz dele deteve-me. Gostaria de pedir desculpas novamente, desta vez de forma adequada. A mulher atrás dele na fila fez um barulho impaciente. Eu podia sentir todos a observar-nos, incluindo o meu gerente, que me lançava olhares significativos de trás. Já pediu desculpas, disse eu baixinho. E tenho uma fila. Jante comigo. As palavras pairaram no ar entre nós, provocando sobrancelhas levantadas dos clientes próximos que estavam definitivamente a ouvir. Não, por que não? Porque não janto com homens que me agridem em jardins. O seu maxilar apertou-se quase imperceptivelmente. Pedi desculpas por isso. Desculpas não apagam ações. Eu sabia que a minha voz tinha perdido a doçura do atendimento ao cliente, mas não pude evitar. Você passou dos limites, eu sei, e é por isso que estou a pedir uma oportunidade para consertar as coisas, levando-me para jantar. Essa é a sua ideia de consertar as coisas. É um começo. A mulher atrás dele resmungou audivelmente. Vocês podem ter a vossa discussão de namorados em outro lugar?
Alguns de nós têm que trabalhar. O calor inundou as minhas bochechas. Não estamos. Eu não estou. Olhei para Damian, que me observava com diversão mal disfarçada. Pede o teu café ou sai da frente? Ele não se mexeu. Um jantar. É tudo o que estou a pedir. E estou a dizer não. Por quê? Porque não te conheço. Porque me beijaste sem pedir. Porque estás claramente louco. Se achas que aparecer no meu local de trabalho e me convidar para sair na frente de todos é uma forma apropriada de pedir desculpa. Terias preferido que eu aparecesse no teu apartamento? Um arrepio percorreu a minha espinha. Tu não sabes onde eu moro. O silêncio dele foi resposta suficiente. A mulher atrás dele desistiu e foi para o outro caixa. Outros clientes estavam a fazer o mesmo, lançando-nos olhares irritados. O meu gerente definitivamente iria me repreender por isso. Tu precisas de sair, eu disse com a voz ligeiramente trêmula. Damian me estudou por um longo momento, depois acenou com a cabeça. Vou esperar pelo meu café no final do balcão. Conforme instruído, ele afastou-se e eu virei-me para ajudar o próximo cliente com as mãos trêmulas. Durante toda a interação, eu estava ciente da sua presença, dos seus olhos em mim enquanto eu trabalhava. Quando finalmente chamei a sua bebida, ele pegou-a sem dizer mais nada. Mas ao virar-se para sair, colocou algo no balcão ao lado da caixa registradora. Um cartão de visita, cartolina pesada com texto mínimo. Damen A. Moretti e um número de telefone. Nada mais. Eu deveria tê-lo deitado fora imediatamente. Em vez disso, dei por mim a colocá-lo no bolso do meu avental antes que o meu gerente pudesse ver. Ele voltou no dia seguinte e no dia depois disso, sempre em horários diferentes. No meio da manhã num dia, no final da tarde no dia seguinte, à noite uma vez, quando eu estava a fechar. Sempre a pedir a mesma coisa. Café torrado escuro, puro, sempre deixando uma gorjeta tão generosa que fazia os meus colegas de trabalho me lançarem olhares curiosos. Sempre olhando para mim como se eu fosse a coisa mais fascinante que ele tivesse encontrado em anos. Ele nunca mais me convidou para sair. Nunca insistiu. Apenas pedia o seu café, fazia uma breve conversa fiada, se eu permitisse, e ia embora. Era irritante. No final da semana, Maia percebeu que algo estava errado. Estávamos a jantar na nossa habitual sexta-feira à noite no restaurante tailandês, ao virar da esquina do meu apartamento. E eu mal tinha tocado no meu prato. Ok, conta tudo, exigiu ela, apontando para mim com os pauzinhos. Tens estado estranha toda a semana. É por causa do casamento? Não, talvez. Não sei. Isso ajuda muito, Viv. Ela observou-me com os olhos semicerrados. Aconteceu alguma coisa? O Ethan disse alguma coisa para ti? O Ethan nem sequer reconheceu a minha existência. Então, o que foi? Pensei em contar para ela, mas a Maia tinha um jeito de acabar me arrancando informações. Havia um rapaz no casamento. Os olhos dela brilharam. Meu Deus, tu ficaste com alguém? Por favor, diz que ficaste com alguém. Tu mereces um novo amor gostoso. Eu não fiquei com ninguém. Empurrei o arroz no prato. Ele beijou-me e eu não queria. A expressão de Maia mudou imediatamente de animada para preocupada. Ele fez isso, Viv? Ele forçou-te? Não, quer dizer, sim, mais ou menos. Ele beijou-me sem pedir, mas quando eu o empurrei e gritei com ele, ele parou imediatamente. Ele pediu desculpa. Ok, muito assustador, mas não foi agressão. Tu o denunciaste? Denunciá-lo a quem? À polícia do casamento. É justo. Ela me estudou. Mas não é só isso, não é? O que mais aconteceu? Contei a ela sobre Damian aparecer na cafetaria, sobre o cartão de visita, sobre as visitas diárias. Maia ouviu com incredulidade crescente. Deixa-me ver se entendi, ela disse quando terminei. Esse cara rico misterioso que te beijou no casamento do teu ex, agora está te perseguindo no trabalho. Eu não diria perseguir. Viv, ele descobriu onde você trabalha e tem vindo todos os dias. Isso é literalmente a definição de perseguição. Ele só está a tomar café no mesmo lugar todos os dias onde você trabalha. Ora, Maia inclinou-se para a frente. Você pesquisou sobre ele no Google? Não. Mostre-me o seu telemóvel. Entreguei-o relutantemente e Maia imediatamente abriu o navegador. Os dedos dela voaram pela tela. Então, os olhos dela se arregalaram. Santo Deus, o quê? Ela virou o telemóvel para me mostrar uma notícia.
Moretti Industries expande-se para os mercados asiáticos. A foto mostrava Damien, num fato perfeitamente ajustado, a apertar a mão do que parecia ser um funcionário do governo. Moretti Industries, Maia leu em voz alta, uma das maiores empresas privadas da Europa, com participações no setor imobiliário, transporte marítimo e segurança privada. Ela rolou a página para baixo. Segurança privada. Isso é código para algo suspeito, certo? Isso não significa nada. Há mais, ela continuou a rolar a tela. Olha isto. Alegações de lavagem de dinheiro que foram rejeitadas, ligações com o crime organizado que nunca foram comprovadas. Vive, esse cara não é apenas um empresário. Ele é como a máfia ou algo assim. Meu estômago revirou. Isso é ridículo. A máfia não é real. Diga isso aos 3 diferentes jornalistas investigativos que escreveram sobre a família Moretti. Ela continuou a ler. O pai dele era Antônio Moretti, que morreu há 5 anos em circunstâncias suspeitas. Damien assumiu os negócios da família aos 26 anos. Arranquei o telemóvel de volta, olhando para a foto de Damien. Ele estava igual. Fato caro, presença imponente. Mas agora eu via de forma diferente. A dureza ao redor dos olhos, a maneira como ele se mantinha em pé, como se a violência fosse sempre uma opção, mas que ele ainda não tivesse escolhido. Isto é loucura, murmurei. Loucura como ele aparecer no teu trabalho todos os dias quando tu claramente lhe disseste não. Maia estendeu a mão por cima da mesa para segurar a minha. Vive, tu precisas de ter cuidado. Este não é um tipo que simplesmente gosta muito de ti. É alguém que está habituado a conseguir o que quer e que tem dinheiro e poder para fazer isso acontecer. Ele ainda não fez nada ameaçador. A expressão de Maia era séria. Promete-me que terás cuidado. Não vás a lugar nenhum sozinha com ele. Mantenha o teu telemóvel carregado. Diz a alguém se ele fizer alguma coisa que te deixe desconfortável. Prometo. Mas, mesmo enquanto dizia isso, não conseguia parar de pensar na maneira como Damien tinha olhado para mim no jardim. Como se eu fosse um quebra-cabeças que ele estava determinado a resolver. Sobre a forma como o seu beijo tinha sido errado e indesejado, sim, mas também elétrico de uma forma que me assustou. 3 dias depois, ele apareceu no meu ginásio. Reparei nele na passadeira do outro lado da secção de cardio. A correr a um ritmo fácil que sugeria que ele poderia mantê-lo durante horas. Ele usava roupas desportivas que, de alguma forma, pareciam tão caras quanto os seus fatos. E várias mulheres lançavam-lhe olhares interessados que ele ignorava completamente porque estava a me observar-me. Fingi não notar, aumentando a velocidade na minha elíptica até o meu coração bater forte e o suor escorrer pela minha espinha. Quando finalmente parei e me dirigi para o vestiário, senti os seus olhos a seguirem-me durante todo o caminho. Ele estava à espera na saída quando eu saí, com a minha bolsa de ginástica a tiracolo e o cabelo ainda úmido do banho. Isto está a ficar ridículo, disse antes que ele pudesse falar. É mesmo? Ele acompanhou-me enquanto eu caminhava em direção ao estacionamento. Estou simplesmente a fazer exercício na academia em que sou membro. Desde quando és membro desta academia? Desde ontem. Parei de andar e virei-me para ele. Entraste na minha academia? Precisava de uma academia neste bairro. Esta tinha boas críticas. Não acredito em ti. A sua boca curvou-se num quase sorriso. Rapariga esperta. Para de me seguir. Não estou a seguir-te. Nós simplesmente acabamos sempre nos encontrando nos mesmos lugares porque você está fazendo isso acontecer. Um casal que passava por nós nos lançou olhares curiosos. Damien percebeu e segurou meu cotovelo gentilmente, guiando-me em direção a uma parte mais tranquila do estacionamento. Eu deveria ter me afastado, mas o toque dele era surpreendentemente gentil, quase cuidadoso. Ouça-me com atenção, Vivian, disse ele quando ficamos sozinhos. Não estou tentando assustá-la. Não estou a tentar forçar-te a nada, mas não consigo parar de pensar em ti. E não sei o que fazer a respeito disso. Tenta pensar em outra pessoa. Eu tentei. Não está a funcionar. Isso parece um problema pessoal. É mesmo. Ele soltou o meu cotovelo, passando a mão pelo cabelo num gesto que parecia genuinamente frustrado. Normalmente não preciso me esforçar tanto para chamar a atenção de alguém. Talvez seja esse o problema. Talvez estejas tão habituado a conseguir o que queres que não sabes como lidar com alguém que diz não. Talvez. Ele estudou-me atentamente.
Ou talvez eu nunca tenha desejado algo, alguém o suficiente para me esforçar por isso antes. Não sou algo a ser obtido. Eu sei disso. A sua voz baixou. Isso é parte do que te torna tão atraente. Ficamos ali no estacionamento, o ar da noite refrescando a minha pele superaquecida, e procurei em seu rosto qualquer sinal de insinceridade. Mas tudo o que vi foi a mesma intensidade, aquele foco que me fez sentir como se fosse a única pessoa no mundo. Um café, ouvi-me dizer, surpreendendo a ambos. Não um jantar, não um encontro, apenas um café em um local público durante o dia. Sua expressão se transformou, aquele quase sorriso se tornando algo genuíno e devastador. Quando? Amanhã às 14 horas, no café onde trabalho. No teu local de trabalho? Isso parece misturar negócios com prazer. É o meu dia de folga e é um local público, movimentado e seguro. Olhei-o nos olhos com firmeza. É pegar ou largar, eu aceito. Virei-me para caminhar em direção ao meu carro, depois parei e olhei para trás. E Damien, se apareceres em qualquer outro lugar, eu vou regularmente. No meu prédio, no supermercado que frequento, em qualquer lugar. O café está cancelado e vou pedir uma ordem de restrição. Ele acenou com a cabeça lentamente. Entendido. Enquanto dirigia para casa, minhas mãos tremiam levemente no volante. Eu me perguntava o que diabos eu tinha acabado de concordar. Tomar café com um homem que poderia estar envolvido com o crime organizado, que me beijou sem permissão, que basicamente me perseguiu por 2 semanas. Mas também me lembrei da maneira como ele pediu desculpas, da maneira como respeitou o meu espaço no jardim depois que eu o empurrei, do facto de que, apesar dos seus recursos e poder óbvios, ele nunca tentou me forçar a nada. Apenas apareceu persistentemente, de forma enlouquecedora. Talvez eu estivesse louca. Talvez esta fosse a pior decisão que eu já tinha tomado. Ou talvez, apenas talvez, eu estivesse finalmente a permitir-me ser egoísta, a querer algo que não era seguro, sensato ou doce. Amanhã, às 14 horas, eu descobriria. Damien chegou exatamente às 14 horas. Eu tinha chegado 30 minutos antes, garantindo uma mesa perto da janela, de onde eu podia observar a rua, com o meu telemóvel em destaque na mesa, ao lado do meu café com leite intocado. Maia insistiu em saber exatamente onde eu estaria, a que horas, e me fez prometer que lhe enviaria uma mensagem a cada 30 minutos para que ela soubesse que eu estava segura. Se não tiver notícias suas, vou chamar a polícia, disse ela naquela manhã, apenas meio a brincar. É um café, não um rapto com um tipo que é potencialmente da máfia. É a mesma coisa. Agora, vendo Damon caminhar em direção à entrada, perguntei-me se ela tinha razão em se preocupar. Ele usava jeans escuros e um suéter preto que, de alguma forma, parecia mais caro do que a roupa formal da maioria das pessoas. Seus passos eram confiantes enquanto ele examinava o interior. Quando os seus olhos encontraram os meus, aquele pequeno sorriso apareceu. Aquele que eu estava começando a reconhecer e que sugeria que ele achava tudo nessa situação divertido. Ele fez o pedido primeiro no balcão e eu observei o barista, um estudante universitário chamado Marcos, que trabalhava aos fins de semana, praticamente tropeçar para atendê-lo. Mesmo sem os seus ternos habituais, Damien chamava a atenção, atraía olhares. Não era apenas a sua aparência, embora essa fosse inegável. Era outra coisa, alguma qualidade que fazia as pessoas inconscientemente se afastarem, deferirem a ele. Poder, percebi que era isso que as pessoas reconheciam. A aura inconfundível de alguém acostumado a ser obedecido. Obrigado por me encontrar, disse ele ao se aproximar da mesa, com o seu próprio café na mão. Posso. Apontei para a cadeira à minha frente. Você pagou 1 mês de academia só para me ver a fazer exercício. Achei que devia a você pelo menos uma conversa. Ele se acomodou na cadeira com a mesma graça fluida, estudando-me com interesse aberto. Mudaste o teu cabelo. A minha mão foi inconscientemente para a trança que caía sobre o meu ombro. Eu sempre faço tranças nos meus dias de folga. Fica-te melhor assim, mais descontraída do que o coque que usas para trabalhar. Tu analisas tudo sobre as pessoas ou eu sou especial? Tu és especial. Ele disse isso como se fosse um simples facto, não um elogio, embora eu realmente tenha tendência a reparar nos detalhes. Sim, isso salvou a minha vida mais de uma vez.
A menção casual a situações de risco de vida deveria ter me alarmado. Em vez disso, dei por mim a inclinar-me ligeiramente para a frente. É isso que fazes? O teu trabalho envolve perigo. Às vezes, ele tomava um gole do seu café, sem tirar os olhos dos meus. Mas estamos aqui para falar de ti, não de mim. Por quê? Porque és muito mais interessante. Rime, com um som mais amargo do que pretendia. Trabalho num café e vivo num pequeno apartamento com uma colega de quarto. Fui para a faculdade comunitária porque não tinha dinheiro para pagar outra coisa. A minha ideia de uma noite de sexta-feira emocionante é comida tailandesa e reality shows ruins. Não há literalmente nada de interessante em mim. Está enganada. A voz dele era baixa, mas firme. Entrou no casamento do seu ex-namorado usando um vestido feito para partir corações. E quando ele a ignorou, não fez uma cena, não chorou, nem fez nenhuma das coisas dramáticas que as pessoas fazem quando estão magoadas. Em vez disso, ficaste zangada. Eu chorei no jardim. Depois de te seguir e te empurrar. Antes disso, estavas furiosa. Vi isso nos teus olhos durante a nossa conversa. Ele inclinou-se para a frente, imitando a minha postura. Vivian doce e gentil, era assim que a Jessica te chamava. É o que todos parecem pensar. Mas naquele jardim, não eras doce, eras fogo. O meu pulso acelerou. Não me conheces bem o suficiente para fazer esses julgamentos. Então deixa-me conhecer-te melhor. É para isso que isto serve, não é? Envolvi ambas as mãos à volta da minha chávena de café com leite, precisando de algo para fazer com a minha energia nervosa. Tudo bem. O que queres saber? Tudo. Começa por explicar por que estavas com o Ethan. Para começar, a pergunta apanhou-me desprevenida. É uma coisa estranha para perguntar num primeiro encontro. Eu me segurei no primeiro café. É mesmo? Tu usaste um vestido no casamento dele especificamente para que ele notasse-te. Isso sugere que ou tu ainda estás apaixonada por ele, ou nunca lidaste adequadamente com o motivo do término. Nós não terminamos. Ele terminou comigo. As palavras saíram mais defensivas do que eu pretendia. 3 meses antes de ele pedir Caroline em casamento. E tu ainda não sabes o motivo. Abanei a cabeça, olhando para o meu café. Ele disse que precisava de se concentrar na carreira, que não estava pronto para o nível de compromisso que eu queria. Então, 3 meses depois, ele ficou noivo de outra pessoa. Amavas-o? Acho que sim. Olhei nos olhos de Damon, mas agora me pergunto se eu apenas amava a ideia dele. De estar num relacionamento estável com alguém que parecia ter a vida resolvida. Segurança. O quê? Amavas a segurança que ele representava. A promessa de uma vida previsível e segura. A expressão de Damien era indecifrável. Não há nada de errado nisso, pois não? O amor não deveria ser mais do que apenas querer estabilidade? A versão de amor da maioria das pessoas é querer algo, querer sentir-se segura, querer ser desejada, querer não estar sozinha. O amor puro e altruísta é mais raro do que as pessoas fingem. O cinismo na sua voz surpreendeu-me. Parece que não acredita nisso de todo. Acredito na lealdade. Acredito na confiança. Acredito em escolher alguém e manter essa escolha, mesmo quando é difícil. Ele fez uma pausa. Mas o amor no sentido romântico, do tipo sobre o qual os poetas escrevem, acho que muitas vezes é apenas as pessoas a projetarem as suas fantasias em alguém conveniente. Isso é incrivelmente deprimente, é mesmo? Ou é honesto? Observei-o. Este homem que parecia ter saído de uma revista de moda, mas falava como alguém que tinha visto demasiada fealdade no mundo para manter ilusões. E a tua família? Certamente deves ter visto exemplos de boas relações. Algo estremeceu na sua expressão. O meu pai amava a minha mãe. Tenho a certeza absoluta disso. Mas esse amor não a protegeu das consequências das escolhas dele. O que aconteceu? Não era um assunto para uma conversa de café, mas o tom dele sugeria que talvez nunca fosse. Que algumas portas permaneciam trancadas, mesmo para pessoas que ele deixava aproximar-se. Eu deveria ter insistido. Deveria ter exigido saber o que Maia tinha descoberto. As alegações, a morte suspeita, as perguntas sobre o crime organizado. Mas algo na maneira como ele se fechou me fez hesitar. Fala-me sobre o vestido, disse ele, mudando de assunto com intenção óbvia. Foi ideia da tua amiga? Acenei com a cabeça. Maia? Ela achou que isso me daria um encerramento, a parecer bonita e lembrar ao Ethan o que ele tinha perdido. Mas não funcionou. Não. Ele mal olhou para mim a noite toda.
Tentei esconder a mágoa da minha voz e não consegui. Senti-me invisível ou pior, irrelevante. Eras a pessoa mais visível lá. Para ti, talvez, mas tu és, eu apontei vagamente para ele. Tu? O que isso significa? Significa que tu não és normal. Pessoas normais não seguem estranhos até cafés e academias. Pessoas normais não olham para alguém da maneira como tu olhas para mim. E como eu olho para ti? Como se eu fosse algo a ser consumido, pensei, mas não disse. Como se eu fosse um quebra-cabeça que tu estás a tentar resolver. Perto, ele recostou-se na cadeira, aquele quase sorriso voltando. Olho para ti como se fosses a primeira coisa genuína que encontrei em muito tempo. E estou a tentar descobrir se és real ou se te imaginei. As palavras enviaram calor pelo meu peito. Isso é, não pode simplesmente dizer coisas assim. Por que não? É verdade, porque eu me esforcei para articular por que a honestidade brutal dele me incomodava tanto. As pessoas não dizem exatamente o que estão a pensar. Existem regras, normas sociais que eu ignoro porque a vida é curta demais para perder tempo com jogos. Ele se inclinou para a frente novamente. Eu quero você, Vivian. Eu quero você desde que a vi sozinha naquele casamento, irradiando dor e fúria em igual medida. Eu quis-te quando me deste um tapa no jardim. Eu quis-te todos os dias em que fui ao teu trabalho, na esperança de que finalmente aceitasses tomar um café comigo. E eu quero-te agora, sentada à minha frente, olhando para mim como se eu fosse louco, mas também como se não fosses totalmente contra o meu tipo particular de loucura. A minha boca ficou seca. Não sei se estou pronto para isso, não estou a pedir que estejas. Só estou a ser honesto sobre o que quero. Podes decidir o que queres no teu próprio tempo. E se eu nunca quiser a mesma coisa, então terei desperdiçado uma inscrição na academia e consumido café medíocre demais. O tom dele era leve, mas os olhos sérios. Mas respeitarei a tua escolha. Ficamos sentados em silêncio por um momento. Os sons da cafetaria à nossa volta. O chiado da máquina de café expresso. O murmúrio das conversas. Música acústica tocando suavemente nos altifalantes. Sons normais num lugar normal. Contrastando com a conversa completamente anormal que estávamos a ter. Preciso de saber uma coisa, disse finalmente. A verdade, pergunta. Fazes parte da máfia? Damien não reagiu com surpresa ou negação. Ele simplesmente tomou um gole do seu café, pousou a chávena e olhou-me nos olhos com firmeza. Define máfia. Sabes o que quero dizer? Crime organizado, operações ilegais, coisas que levam pessoas à morte. Os meus negócios são legítimos. Pago os meus impostos. Empregue milhares de pessoas em vários países e garanto que elas sejam remuneradas de forma justa pelo seu trabalho. Ele fez uma pausa. Mas também opero em áreas que existem em zonas cinzentas. Presto serviços que empresas tecnicamente legais não aceitam. Tenho relações com pessoas que seriam consideradas criminosas pela maioria das definições. E sim, ocasionalmente é necessário recorrer à violência para proteger o que é meu. A honestidade deixou-me sem fôlego. Está a admitir, estou a ser honesto, que é o que pediu. A sua expressão não mudou. Isso assusta-o? Sim. Ótimo. Deve ficar assustado. O meu mundo não é seguro, gentil ou previsível. Então, por que é que me persegue? Por que é que arrasta alguém como eu para isso? Porque não fazes parte desse mundo. Estás separada dele, intocada por ele. Quando estou contigo, não penso em rotas marítimas, conexões políticas ou qual família rival está a invadir o meu território. Só penso em ti. A voz dele baixou. E isso é algo que não sentia há mais tempo do que consigo lembrar. Eu devia ter fugido. Devia ter pegado no meu telemóvel, saído e nunca mais olhar para trás. Mas em vez disso, dei por mim a perguntar: o que acontece se eu aceitar outro encontro para tomar café? Então teremos outro encontro para tomar café, e talvez eventualmente jantar, e talvez eventualmente mais do que isso, se decidires que queres. E se o teu mundo te seguir para o meu, eu não vou permitir. As palavras eram uma promessa e uma ameaça combinadas. Tu e o que quer que venhamos a ser somos separados, protegidos, sagrados, se quiseres. Não podes garantir isso. Não, ele admitiu, mas posso prometer que farei tudo ao meu alcance para te manter segura. Isso conta para alguma coisa, não é? Não deveria contar. Eu deveria ter sido mais inteligente do que isso, mais cautelosa.
Maya me mataria se soubesse que eu estava sequer a considerar isso. Mas havia algo intoxicante na maneira como Damien olhava para mim, em ser desejada com tanta intensidade, em ser vista como algo precioso por alguém que poderia ter literalmente qualquer pessoa. Mais um encontro para tomar café, ouvi-me dizer. Mas não aqui. Em algum lugar neutro. Escolhe o lugar. Há uma livraria café do outro lado da cidade. Silenciosa. Pequena. Ninguém me conhece lá. Quando? No próximo fim de semana. Sábado à tarde? Ele acenou com a cabeça lentamente, um sorriso genuíno finalmente rompendo sua habitual reserva. Sábado à tarde em uma livraria café. Vou descobrir qual. Claro que vai, murmurei, mas sem entusiasmo. Conversamos por mais uma hora, a conversa fluindo mais facilmente depois que os assuntos pesados foram deixados de lado. Ele perguntou sobre os meus livros favoritos, as minhas opiniões sobre os terríveis reality shows, por que eu tinha escolhido trançar o cabelo especificamente naquele dia. Em troca, descobri que ele falava 4 idiomas fluentemente. Nunca tinha ido à Disneylândia e tinha opiniões fortes sobre a maneira correta de fazer café expresso. Depois, ele me acompanhou até o carro, mantendo uma distância respeitosa, sem forçar mais contato físico. Mas quando destranquei a porta, ele segurou meu pulso gentilmente. Obrigado, disse ele simplesmente, por me dar uma chance que provavelmente não mereço. Definitivamente não merece, concordei, mas aparentemente não sou tão inteligente quanto pensava que era. Ou talvez seja mais inteligente do que pensa. Talvez reconheça que vale a pena correr alguns riscos. Antes que eu pudesse responder, ele levantou a minha mão e pressionou os lábios nos meus dedos, à moda antiga, quase cortês. Depois, deu um passo para trás, soltando-me. Até sábado, Vivian. Dirigi para casa em um dia. As mensagens da Maya começaram a chegar rapidamente assim que saí do estacionamento. Mas eu ainda não respondi. Eu precisava processar o que tinha acabado de acontecer. O que eu tinha acabado de concordar. Eu iria a um segundo encontro para tomar café com um homem que basicamente admitiu ser um criminoso, que me perseguia da maneira mais persistente e perturbadora, que me olhava como se eu fosse a única coisa no mundo que valesse a pena prestar atenção. E apesar de todas as razões lógicas para não o fazer, dei por mim ansiosa pelo sábado. O café da livraria era tudo o que eu esperava que fosse. Escondido num bairro tranquilo que raramente visitava, com prateleiras do chão ao teto, móveis descombinados e o cheiro reconfortante de livros antigos e café fresco. A luz do sol da tarde de sábado entrava pelas janelas altas, projetando poças de luz quente no chão de madeira desgastado. Cheguei 20 minutos mais cedo novamente, incapaz de me controlar, e ocupei uma pequena mesa no canto dos fundos. O meu livro, um romance policial que eu vinha tentando terminar há semanas, estava aberto à minha frente. Mas eu li o mesmo parágrafo 4 vezes, sem absorver uma única palavra. Mistério ou suspense? A voz de Damon assustou-me. Ele estava ao lado da mesa, com 2 chávenas de café nas mãos, injustamente bonito com jeans e uma camisola verde escura que realçava o calor dos seus olhos castanhos. Mistério. Como é que tu estás a ler a mesma página que estava quando entrei? Há 10 minutos. Ele pousou os cafés e puxou a cadeira à minha frente. Ou é incrivelmente envolvente ou estás distraída. Estavas aqui há 10 minutos. Tecnicamente 15, mas não quis parecer ansioso. Aquele quase sorriso apareceu. Embora eu ache que admitir que estava a observar-te a folhear o livro anule o propósito. Eu deveria ter ficado irritado com isso. Em vez disso, dei por mim a lutar para não sorrir. És péssimo a fingir indiferença. Tu sabes disso. Nunca precisei de fingir indiferença antes. Isto é um território novo. Ele deslizou uma das chávenas na minha direção. Chá de ervas, hortelã-pimenta. Lembrei-me que disseste que café te dá náuseas. A consideração do gesto me pegou de surpresa. Obrigada. De nada. Ele recostou-se na cadeira e por um momento ficamos apenas olhando um para o outro. O ar entre nós carregado de possibilidades e incertezas. Então eu disse finalmente, envolvendo as mãos em torno da chávena quente. Diz-me algo que ninguém mais sabe sobre ti. Essa é uma pergunta perigosa. Tu querias conhecer melhor um ao outro. É assim que as pessoas fazem isso. Damien considerou isso, os dedos batendo um ritmo lento contra a sua própria chávena. Eu queria ser professor quando era jovem. História.
Adoro a forma como o passado influencia o presente. Como compreender de onde viemos pode ajudar a prever para onde podemos ir. A confissão surpreendeu-me. O que aconteceu? O meu pai morreu e eu herdei responsabilidades que não deixavam espaço para esse tipo de sonhos. A sua voz era natural, mas ouvi um tom de arrependimento nela. Não se pode ser professor de história quando se dirige uma organização que opera em 4 continentes. Alguma vez desejou que as coisas tivessem sido diferentes? Desejar é inútil. Jogo com as cartas que me foram dadas e faço o melhor que posso com elas. Ele olhou nos meus olhos. É a sua vez. Conte-me algo que ninguém sabe sobre si. Hesitei, mas decidi corresponder à sua honestidade. Estou grávida. As palavras pairaram no ar entre nós. A expressão de Damien não mudou, mas algo mudou na sua postura, uma quietude que sugeria atenção total. De quanto tempo? 12 semanas. Acabei de passar do primeiro trimestre. É do Ethan. Acenei com a cabeça, envergonhada. Estivemos juntos por 2 anos. Achei que tivéssemos um futuro. Descobri 3 semanas depois que ele me deixou. Ele sabe? Não. E não pretendo contar a ele. Olhei para o meu chá. Ele deixou claro que não queria compromisso. Não vou forçá-lo a ser pai só porque o preservativo falhou. Isso é notavelmente generoso, considerando que ele te abandonou. Não é generosidade. É praticidade. Não quero que o meu filho cresça com um pai que se ressente da sua existência. As palavras saíram mais amargas do que eu pretendia. Já vi o que isso faz às crianças. Damien ficou em silêncio por um longo momento. Os seus olhos escuros estudavam-me com uma intensidade inquietante. É por isso que estás a ser cautelosa comigo? Porque estás a proteger não só a ti própria, mas também o teu filho? Isso é parte do motivo? Sim. Encarei o seu olhar com firmeza. Já não tenho o luxo de ser imprudente. Cada escolha que faço afeta outra vida agora, e é por isso que deves fugir de mim o mais rápido possível. Provavelmente. E, no entanto, estás aqui. E, no entanto, estou aqui. Repeti, sem ter a certeza absoluta do porquê disso. Damien inclinou-se para a frente, baixando a voz. Preciso que compreendas uma coisa, Vivian. Se fizermos isto, se decidires que queres mais do que encontros para tomar café comigo, não vou ser algo casual. Não faço coisas casuais. Não faço as coisas pela metade. Quando me comprometo com algo, com alguém, é absoluto. O meu coração batia forte contra as costelas. Isso parece intenso. É, mas deves saber no que te estás a meter antes de tomar qualquer decisão. E o bebê? Forcei-me a perguntar. Isso não te assusta? Deveria? A maioria dos homens fugiria, especialmente homens como tu, que podem ter quem quiserem. A sua expressão suavizou-se imperceptivelmente. A maioria dos homens são tolos que não reconhecem algo valioso quando está bem à sua frente. O teu filho não me assusta. Se alguma coisa torna-te mais atraente, como? Porque significa que compreendes o que é proteger algo a todo o custo. Colocar o bem-estar de outra pessoa acima dos teus próprios desejos. Ele fez uma pausa. É uma qualidade que respeito. Conversamos durante 3 horas depois disso, à tarde dando lugar à noite, enquanto falávamos de tudo, desde as nossas memórias favoritas da infância até opiniões fortes sobre sequelas de filmes terríveis. A conversa fluiu facilmente, interrompida apenas por idas ocasionais para buscar mais chá ou folhear as estantes de livros juntos. Descobri que Damien tinha uma irmã que morreu quando ele tinha 19 anos, que ele aprendeu a cozinhar sozinho depois que a mãe faleceu, que colecionava livros de primeira edição, mas raramente tinha tempo para lê-los. Ele descobriu que eu queria ser enfermeira, mas não tinha dinheiro para pagar os estudos, que tinha pavor de altura, mas adorava tempestades, que tinha um vício secreto por podcasts sobre crimes reais. É a sua vez, disse ele enquanto estávamos a folhear a secção de mistério, nossos ombros quase se tocando. Qual foi o pior encontro que já tiveste? Eu ri. Teve um rapaz na faculdade que me levou à casa da avó dele no nosso primeiro encontro. Isso não parece tão terrível. Ela passou a noite toda a mostrar-me fotos dele quando era bebê e a perguntar quando é que íamos dar-lhe netos no primeiro encontro. O riso de Damien era genuíno, transformando o seu rosto normalmente sério. É justo. Mas, em defesa dele, essa é uma jogada estratégica. Obter a aprovação da família logo no início. É isso que estás a fazer?
Obter aprovação logo no início? Não preciso da aprovação de ninguém. Ele tirou um livro da prateleira, examinando a capa. Mas se eu estivesse a apresentar-te a pessoas importantes para mim, garantiria que elas entendessem que tu és importante. A maneira casual como ele disse isso, tu és importante, fez-me prender a respiração. Conhecemo-nos há menos de um mês. O tempo é relativo. Conheço pessoas há anos que nunca foram importantes. E conheço-te há algumas semanas e não consigo parar de pensar em ti. Ele colocou o livro de volta no lugar e virou-se para mim. Isso assusta-te? Sim, ótimo. Deveria assustar. Ele estendeu a mão, colocando uma mecha de cabelo solta atrás da minha orelha, num gesto que parecia incrivelmente íntimo. Porque estou prestes a piorar as coisas. Como? Quero levá-la para jantar. Um encontro de verdade, não um café em território neutro. Um lugar agradável onde eu possa vê-la com outro vestido lindo e passar horas a descobrir tudo o que há para saber sobre você. Damian, antes que você diga não, saiba que estou ciente das complicações. Sei que estás grávida. Sei que és cautelosa. Sei que o meu mundo é perigoso e que agora tens mais do que a ti própria para proteger. A mão dele permaneceu perto do meu rosto, sem tocar, mas perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor da sua pele. Mas também sei que não vou deixar de querer isto, de te querer, independentemente de quantas razões lógicas existam para me afastar. Isto é completamente louco. Eu deveria dizer não. Devias, mas não vou. Ouvi-me dizer, surpreendendo a ambos. O seu sorriso foi lento e devastador. Quando? Na próxima sexta-feira, às 19 horas. E Damian, escolhe um lugar tranquilo. Não me dou bem com multidões. Anotado. Ele baixou a mão, mas os seus olhos permaneceram intensos. Vou mandar um carro buscar-te. Eu posso conduzir. Podes, mas não precisas. Antes que eu pudesse argumentar, ele acrescentou. O meu motorista passou por uma verificação de segurança. Não vou colocar-te num carro com qualquer pessoa. A lembrança do seu mundo, do perigo e da segurança, e da necessidade de ser cautelosa, deveria ter me feito reconsiderar. Em vez disso, achei estranhamente reconfortante. Fosse o que fosse Damian, ele levava a proteção a sério. Caminhamos de volta para o meu carro enquanto o sol se punha, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Ele não tentou beijar-me, não pressionou por mais contato físico, mas a maneira como ele me olhava, o foco no seu olhar parecia mais íntimo do que um toque. Obrigada por hoje, disse eu enquanto destrancava a porta do carro. Obrigado por dizeres sim. Ele segurou a porta enquanto eu me sentava no banco do motorista. Conduz com cuidado. Conduzirei. E Vivienne? Ele inclinou-se ligeiramente, colocando-se ao nível dos meus olhos. Obrigado por me contares sobre o bebê. Isso exigiu confiança, e eu não levo isso de ânimo leve. Enquanto conduzia para casa, o meu telemóvel vibrou com mensagens da Maia a exigir novidades. Mas, em vez de responder, dei por mim a pensar nas palavras do Damian. O tempo é relativo. Conheço pessoas há anos que nunca foram importantes. Ele estava certo, de certa forma. Conhecia o Ethan há 2 anos e nunca senti o tipo de atração magnética que sentia na presença do Damian. Nunca me senti tão vista como quando aqueles olhos escuros se concentravam inteiramente em mim, o que era ou a coisa mais romântica que já me tinha acontecido, ou um enorme sinal de alerta que eu estava a optar por ignorar. Provavelmente ambos. Quando finalmente respondi à mensagem da Maia, fui direta. Estou em apuros. A resposta dela veio imediatamente. Apuros bons ou maus? Olhei para o meu telemóvel, pensando no jantar da próxima sexta-feira, na forma como o Damian olhava para mim, como se eu fosse algo precioso, em como estava a deixar um homem potencialmente perigoso entrar na minha vida quando deveria estar concentrada nos preparativos para a maternidade. Ainda não tenho a certeza, respondi, mas acho que não consigo parar agora. O vestido que Damian enviou chegou na quinta-feira à tarde. Cheguei à casa depois do meu turno da manhã na cafetaria e encontrei uma grande caixa preta à porta do meu apartamento, atada com uma fita prateada e com o nome de uma boutique de designers gravado em relevo, pela qual eu só tinha passado com o nariz colado à vitrine. Um pequeno cartão repousava em cima, em cartolina creme espessa. A caligrafia de Damian era ousada e precisa para amanhã. De Maia, que tinha vindo para me ajudar a escolher algo apropriado para o encontro, soltou um assobio baixo quando abri a caixa. Dentro,
Envolto em papel de seda, estava um vestido verde esmeralda escuro que parecia seda líquida. Caramba! Ela sussurrou, estendendo a mão para tocar o tecido. Vive, isso é Valentino. Sabes quanto custa? Não quero saber. Vários milhares, pelo menos. Ela o tirou cuidadosamente da caixa. Experimente. Não vou ficar com ele. Vou usar algo do meu próprio guarda-roupa. Não seja tola. Você vai jantar com um bilionário que lhe enviou roupas de grife. Use o vestido. Parece que eu não sei. Como se ele estivesse me comprando ou algo assim. Maia me lançou um olhar severo. Ele está a cortejar você. Há uma diferença. Agora veste o maldito vestido antes que eu o faça. O vestido serviu perfeitamente, o que deveria ser impossível, já que Damen nunca me tinha visto com nada além de roupas de trabalho e roupas casuais. Mas, de alguma forma, ele tinha acertado exatamente nas minhas medidas. A seda caía sobre a minha pequena barriga de grávida de uma forma lisonjeira, sem ser óbvia, e a cor realçava as manchas verdes nos meus olhos castanhos. Pareces uma princesa, disse Maia suavemente. Uma princesa muito atraente e ligeiramente perigosa. Observei o meu reflexo, mal me reconhecendo. Isto é loucura, certo? Tudo isto é completamente insano. Ela veio para ficar ao meu lado, mas também é incrível. Quando foi a última vez que um homem fez este tipo de esforço por ti? Nunca. Exatamente. O Ethan nunca te enviou flores, planeou uma surpresa ou fez te sentir especial. Este tipo, apesar do passado criminoso e das tendências de perseguição, está claramente obcecado por ti. Isso não é necessariamente uma coisa boa. Não, mas também não é necessariamente uma coisa má. Ela apertou o meu ombro. Tem cuidado, está bem? Mantenha o teu telemóvel contigo. Envie-me uma mensagem de texto a cada hora. E, pelo amor de Deus, não vá a nenhum lugar privado com ele até ter certeza absoluta de que pode confiar nele. O carro de Blacktown chegou exatamente às 19 na sexta-feira à noite. O motorista era um homem corpulento na casa dos 50 anos, com olhos gentis, que se apresentou como Marcos e me ajudou a entrar no banco de trás com uma gentileza surpreendente. O Sr. Moretti pediu-me para garantir que estou com a família há 20 anos e que estás perfeitamente segura aos meus cuidados, disse ele enquanto nos afastávamos do passeio. A família? O pai dele foi o primeiro a contratar-me. Conheço Damen desde que ele era criança. Marcos olhou para mim pelo espelho retrovisor. Ele é um bom homem, senhorita. Independentemente do que possa ter ouvido ou temer sobre ele, ele é um bom homem no que importa. A viagem durou 40 minutos, em direção à parte mais exclusiva da cidade, onde os edifícios eram separados por portões e segurança, em vez de meras linhas de propriedade. Paramos em frente ao que parecia ser uma residência privada, em vez de um restaurante. Uma mansão vitoriana restaurada, com luzes quentes brilhando nas janelas altas. Damian me encontrou na entrada e eu fiquei sem fôlego. Ele usava um terno cinza escuro que era ao mesmo tempo formal e casual, o cabelo escuro perfeitamente penteado. Um pequeno sorriso curvando os lábios ao ver a minha aparência. Você está deslumbrante nesse vestido, disse ele simplesmente. Obrigado por usá-lo. Obrigada por o ter enviado. Embora não devesse ter feito isso. É demais. Nada é demais quando se trata de si. Ele ofereceu-me o braço. Vamos? O interior da casa era ainda mais impressionante. Detalhes arquitetônicos originais combinados com obras de arte modernas e luxuosas nas paredes que pareciam pertencer a museus. Damon levou-me até uma sala de jantar privada, onde uma mesa tinha sido posta para 2 pessoas, com velas a lançar uma luz tremeluzente sobre o cristal e a porcelana. Alugaste um restaurante inteiro. Eu sou o dono da casa. O chefe é alguém que contratei para esta noite. Ele puxou a minha cadeira. Lembrei-me que disseste que não te dás bem com multidões. A consideração roubou-me o fôlego. Isto é demais, Damian. Continuas a dizer isso, mas eu discordo. Ele sentou-se à minha frente, os olhos quentes à luz das velas. Mereces estar num lugar bonito, onde possas relaxar e não te preocupares em ser observada ou julgada. Uma empregada apareceu. Uma mulher na casa dos 30 anos que se apresentou como Marie e descreveu o menu da noite com entusiasmo genuíno. Todos os pratos que ela mencionou me deram água na boca, e percebi que estava tão nervosa com a noite que mal tinha comido durante todo o dia. A senhora vai começar com a sopa de abóbora, disse Damen quando Marie terminou. E eu vou querer o mesmo,
Para o prato principal, prepare o salmão para ela, não o bife. E certifique-se de que tudo esteja bem cozido. Nada de carne mal passada, nada de pratos crus. Marie acenou com a cabeça e desapareceu. Olhei para Damien. Como é que sabia que eu não posso comer carne mal passada agora? As mulheres grávidas devem evitar alimentos mal cozinhados. Risco de segurança alimentar. Ele disse isso com tanta naturalidade. Como se, claro, tivesse pesquisado as restrições alimentares da gravidez antes de planear o menu. Também me certifiquei de que não havia queijo de pasta mole, peixe cru, nada que pudesse representar um risco. Algo quente se espalhou no meu peito. Não precisavas fazer isso. Claro que precisava. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente. A tua segurança e o bem-estar do bebê são importantes para mim. Por quê? A pergunta saiu antes que eu pudesse impedi-la. Por que te importas tanto? Mal me conheces, não me deves nada. A maioria dos homens teria fugido assim que soubesse que eu estava grávida do filho de outra pessoa. Damien ficou em silêncio por um momento, os dedos traçando a haste da taça de vinho. Quando falou, a sua voz estava mais baixa do que o normal, quase vulnerável. Quando eu tinha 19 anos, a minha irmã ficou grávida. Ela não era casada, o pai não queria saber de nada. E o meu pai, ele era antiquado, tradicional. Fez com que ela se sentisse envergonhada por algo que deveria ser celebrado. Ele fez uma pausa, a dor refletindo-se em suas feições. Ela morreu durante o parto. O bebê também não sobreviveu. E uma das minhas últimas lembranças dela é vê-la chorar porque se sentia tão sozinha, tão abandonada. A minha garganta apertou. Sinto muito. Prometi a mim mesmo que se algum dia encontrasse uma mulher nessa situação, faria com que ela nunca se sentisse assim, que soubesse que não estava sozinha. Os seus olhos encontraram os meus, intensos e sinceros. E então conheci-te, corajosa e bonita, vestindo um vestido vermelho para enfrentar a tua dor, afastando-me num jardim porque te recusavas a ser vítima de alguém. És tudo o que a minha irmã merecia ser e nunca teve a oportunidade de se tornar. Lágrimas brotaram dos meus olhos. Não podes projetar a tua irmã em mim. Eu não sou ela. Vejo-te claramente, Vivian. Provavelmente mais claramente do que qualquer outra pessoa na tua vida. Estás aterrorizada e a tentar esconder isso. Estás a sofrer por um relacionamento que deveria ter sido mais do que foi. Estás a enfrentar a maternidade sozinha e fingindo que estás bem com isso quando na verdade não estás. A voz dele suavizou-se. Mas também és forte e teimosa e te recusas a deixar que nada disso te derrube. É isso que me atrai em ti. Não é o fantasma da minha irmã, mas tu mesma. A sopa chegou, dando-me um momento para me recompor. Estava deliciosa, perfeitamente temperada, com um toque de canela que complementava a doçura da abóbora. Comemos em um silêncio confortável por alguns minutos antes de Damien falar novamente. Fala-me sobre a tua família. Hesitei, mas decidi que a honestidade era a única resposta justa à sua vulnerabilidade. A minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos, câncer. O meu pai tentou o seu melhor, mas ele realmente não sabia como ser pai solteiro. Nós nos afastamos. Mexi a colher na sopa. Ele se casou novamente há 2 anos. Uma mulher legal. Eles são felizes. Mas sempre houve uma distância entre nós desde que a minha mãe morreu. Como se fôssemos estranhos que se conheciam. Então também estás sozinha. Tenho a Maia e outros amigos, mas família... Abanei a cabeça. Não, agora sou só eu, e em breve o bebê, não só tu. A certeza na voz dele fez-me olhar para cima. Já não. Damien, não podes simplesmente... Conhecemo-nos há algumas semanas. Não podes comprometer-te com alguém que mal conheces. Observa-me. Ele pousou a colher, dando-me toda a sua atenção. Já te disse antes, não faço as coisas pela metade. Se estou nisto contigo, estou totalmente nisto. Isso inclui o bebê. Isso inclui descobrir como misturar o meu mundo com o teu, sem destruir o que faz de ti quem tu és. O teu mundo, repeti, pensando na pesquisa que a Maia tinha feito sobre as alegações e perguntas. Provavelmente devemos conversar sobre isso. O que queres saber? Tudo. Mereço saber no que posso estar a me meter. Damien acenou com a cabeça lentamente, como se estivesse à espera disso.
O meu pai construiu um império que fica na linha entre negócios legítimos e crime organizado, importação e exportação no papel, mas com conexões e operações que se estendem a áreas cinzentas nas quais a maioria das pessoas prefere não pensar. Ele manteve o meu olhar firme. Quando ele morreu, herdei esse império. Passei os últimos 5 anos a tentar legitimá-lo o máximo possível, transferindo dinheiro para empreendimentos legais, cortando laços com os associados mais perigosos, construindo uma fachada que pudesse resistir a um escrutínio. Mas algumas conexões não podem ser cortadas. Alguns acordos foram feitos e eu ainda os honro. E alguns inimigos que o meu pai fez agora são meus inimigos também, quer eu queira, quer não. Estás em perigo? Sempre. Ele disse isso com tanta simplicidade, como se estivesse comentando sobre o tempo. Mas eu sou cuidadoso. Tenho boa segurança e não corro riscos desnecessários. Exceto comigo. Um leve sorriso tocou seus lábios. Exceto com você, porém. Não considero você um risco, mais como uma oportunidade. Para quê? Para algo normal, algo real, algo que não tenha a ver com poder, dinheiro ou manter o império. Sua voz baixou ainda mais. Tu fazes-me querer ser melhor, Vivian, para merecer o jeito como tu olhas para mim. O prato principal chegou, perfeitamente preparado. Salmão para mim, bife para ele. Comemos e conversamos sobre coisas mais leves, livros que ambos tínhamos lido, lugares para onde queríamos viajar, se abacaxi combinava com pizza. Eu disse sim, ele disse absolutamente não. Concordamos em discordar, mas por baixo da conversa superficial, senti o peso de tudo o que não foi dito. O perigo com que ele vivia, a impossibilidade do que estávamos a tentar, o facto de que em poucos meses eu seria mãe e envolver-me com alguém como ele significava potencialmente expor meu filho a riscos que eu não conseguia compreender totalmente. Você está a pensar demais, observou Damien, quando a sobremesa foi servida. Uma torta de chocolate que parecia bonita demais para comer. Como você sabe, você faz uma pequena ruga entre as sobrancelhas quando está preocupada com alguma coisa. Ele estendeu a mão sobre a mesa, o dedo suavemente alisando o local que mencionara. O toque foi breve, mas elétrico. Fala comigo. Não sei se consigo fazer isto, admiti baixinho. Não porque não queira, mas porque não sei se é justo para o bebê. Quero dizer, trazê-lo para uma situação que pode ser perigosa. Ajudaria se eu dissesse que morreria antes de deixar que algo acontecesse a qualquer um de vocês? Isso não é reconfortante. É você a admitir que algo pode acontecer. Ele recostou-se considerando isso. Tens razão. Não posso prometer-te segurança. Não absolutamente. Mas posso prometer-te que, se decidires ficar comigo, terás recursos e proteção que nunca tiveste antes. Nunca terás de te preocupar com aluguer, contas médicas ou qualquer uma das preocupações práticas que te mantêm acordada à noite. O teu filho terá o melhor de tudo. Educação, oportunidades, segurança. Parece que estás a tentar comprar-me. Estou a tentar dar-te opções. Há uma diferença. A sua expressão era séria. Eu sei como é lutar, Vivian. O meu pai veio do nada. Ele construiu tudo o que temos do zero, e isso custou-lhe pedaços da sua alma ao longo do caminho. Não quero isso para ti. Não quero que trabalhes até a exaustão numa cafetaria, preocupada em como vais pagar fraldas e creche. Mas em troca, eu estaria a ligar-me a alguém cujo pai provavelmente era um chefe da máfia e que admite que opera em áreas cinzentas que eu não compreendo totalmente. Sim, ele não tentou amenizar a situação. Esse é o acordo. Conforto e segurança em troca de aceitar que o meu mundo tem um lado sombrio. Empurrei a torta de chocolate pelo prato. Perdi o apetite. Preciso de tempo para pensar sobre isso. Leva todo o tempo que precisares. Mas saiba que a minha oferta não tem prazo de validade. Se decidires amanhã, daqui a 3 meses ou depois que o bebê nascer, a minha resposta será a mesma. Quero-te na minha vida, Vivian. Seja como for, qualquer que seja a forma que isso assumir. Terminamos a sobremesa em silêncio, com o peso da conversa a pairar entre nós. Quando a Marie retirou os pratos e perguntou se queríamos café, abanei a cabeça. De repente, senti-me exausta, emocionalmente esgotada pela intensidade da noite. Devo ir para casa, disse baixinho. O Damien acenou com a cabeça, levantando-se e oferecendo-me a mão para me ajudar a levantar. O Marcos vai levar-te. Obrigada pelo jantar. Foi maravilhoso.
Obrigado por ter vindo. Ele acompanhou-me até a entrada, onde Marcos já esperava com o carro. Mas antes que eu pudesse sair, Damien segurou a minha mão, o seu polegar acariciando os meus dedos. Vivian, seja qual for a sua decisão, saiba que esta noite foi importante para mim. Você é importante para mim. Olhei para ele, para este homem poderoso e perigoso que me olhava como se eu fosse algo precioso e sentia algo mudar no meu peito. Medo, sim, mas também esperança. E talvez, apenas talvez, o início de algo que poderia ser chamado de amor. Tu também és importante para mim, admiti. É isso que me assusta. Ótimo! Ele levou a minha mão aos lábios e beijou a minha palma. O medo significa que é real. No caminho para casa, olhei pela janela para as luzes da cidade que passavam e tentei organizar os meus pensamentos. Tudo o que era lógico dizia que eu deveria terminar isto agora. O próprio Damien tinha dito que o seu mundo era perigoso. Eu tinha um bebê em que pensar, um futuro a proteger. Mas também pensei na forma como ele tinha pesquisado sobre restrições alimentares durante a gravidez, no vestido que me servia na perfeição, na vulnerabilidade nos seus olhos quando falava da sua irmã, na forma como me fez sentir vista, valorizada e importante pela primeira vez em mais tempo do que eu me conseguia lembrar. Talvez valesse a pena correr alguns riscos. Talvez algumas pessoas valessem o perigo que traziam consigo. Ou talvez eu fosse apenas uma tola que se apaixonou pelo homem errado na hora errada. Eu teria meses para descobrir qual das duas opções era a verdadeira. A mensagem chegou 3 semanas depois, às 217 da manhã. Acordei com um sobressalto, minha mão indo instintivamente para a minha barriga crescente, um hábito que eu tinha desenvolvido à medida que a gravidez ficava mais evidente. O ecrã do meu telemóvel brilhava na escuridão. O nome de Damian aparecia com uma mensagem que fez o meu sangue gelar. Alguém sabe sobre si. Faça as malas. Vou enviar o Marcos. Eu ainda estava a olhar para a mensagem quando a campainha do meu apartamento tocou insistente e urgente. Pelo olho mágico, vi a silhueta familiar de Marcos, o seu rosto normalmente calmo, tenso, com atenção. Senhora Vivian, precisamos de ir agora. O que está a acontecer? Eu explico no carro, por favor. O Sr. Moretti foi muito claro sobre o prazo. Algo na sua voz me fez agir. Peguei na minha bolsa, vesti o casaco que estava pendurado na porta e segui-o até o corredor. O apartamento de Maia estava escuro. Ela estava visitando os pais neste fim de semana, o que agora parecia uma bênção. A viagem até a casa de Damien levou 20 minutos que pareceram horas. Marcos explicou em frases curtas. Uma família rival descobriu que eu existia, associou-me ao Damien e viu-me como uma vantagem. Houve vigilância, perguntas feitas em locais que eu frequentava. O Damian tinha pessoas a vigiar os vigiantes, e foi assim que ele soube do assunto antes que algo acontecesse. Quão grave é? Perguntei, com a mão ainda pressionada sobre a barriga, em proteção. Grave o suficiente para que o Sr. Moretti esteja a considerar opções que jurou nunca mais usar. Marcos encontrou os meus olhos no espelho retrovisor. Ele se preocupa muito consigo, senhorita Vivian. Eu o conheço desde que ele era criança e nunca o vi assim. Damien estava esperando quando chegamos, abrindo a porta antes mesmo de Marcos estacionar. Ele me puxou para fora do carro com uma urgência mal controlada, suas mãos emoldurando meu rosto enquanto procurava minha expressão. Você está bem? Alguém a seguiu? Notou alguma coisa estranha nos últimos dias? Estou bem. Não notei nada. Damien, o que se passa? Ele me guiou para dentro sem soltar a minha mão. A casa estava diferente do que eu me lembrava do nosso jantar. A iluminação aconchegante foi substituída por uma luz forte. Vários homens que eu não reconhecia, posicionados em pontos estratégicos, todos armados. A família Clough, disse Damien sem preâmbulos. Russos com quem tenho tido disputas territoriais no último ano. Alguém da organização deles identificou-te a sair da minha casa depois do nosso jantar. Estão a vigiar-te desde então. O medo apoderou-se de mim. A vigiar-me como? Fotos, videovigilância. Eles sabem onde moras, onde trabalhas, a tua rotina diária. O seu maxilar estava tenso, com raiva mal contida. Eles sabem do bebê. Oh, Deus, eles não vão tocar em ti. As palavras foram ditas como um voto. Já coloquei as coisas em movimento. Mas não podes voltar para o teu apartamento. Não podes voltar para o teu trabalho. Precisas desaparecer até que isso seja resolvido.
Desaparecer para onde? Por quanto tempo? Tenho uma propriedade no interior, remota, segura, com uma equipe completa de pessoas em quem confio. Estarás segura lá. Por quanto tempo? Repeti, tirando a minha mão da dele. Dias, semanas, meses. Não posso simplesmente desaparecer da minha vida, Damien. Tenho responsabilidades, contas para pagar, amigos que ficarão preocupados. Eu tratarei de tudo. A tua renda, as tuas despesas, explicações para quem for importante. Mas a tua segurança não é negociável, Vivian. A tua e a dos bebés. Pressionei ambas as mãos contra a barriga, sentindo o ligeiro inchaço que se tornara visível na semana anterior. Grávida de 22 semanas, mais da metade do caminho percorrido. E agora me diziam que eu precisava me esconder por causa de um homem que eu conhecia há menos de 2 meses. Era isso que você queria dizer com perigo, eu disse baixinho. É o seu mundo a seguir o meu. A culpa passou rapidamente pelo seu rosto. Sim. E se eu nunca tivesse ido àquele casamento, nunca tivesse usado aquele vestido, nunca tivesse te conhecido, tu estarias segura e normal, lutando para pagar o aluguel enquanto se preparava para ser uma mãe solteira. A voz dele estava áspera. Mas tu me conheceste, e não vou pedir desculpas por isso, porque sou egoísta o suficiente para ficar feliz por teres na minha vida, mesmo que isso tenha complicado tudo. Complicado é um eufemismo. Eu sei. Ele aproximou-se, colocando a mão gentilmente sobre a minha, que estava sobre a minha barriga. Mas eu falei sério. Eu morreria antes de deixar que algo acontecesse a qualquer um de vocês. Pare de dizer isso. Lágrimas queimavam nos meus olhos. Pare de falar sobre morrer como se fosse inevitável. Pode ser, não pelos Cloughs, eu lido com eles. Mas a minha vida sempre foi tempo emprestado, Vivian. Sei disso desde os 19 anos, quando vi a lista de inimigos do meu pai ficar mais longa do que a lista de amigos. Todos os dias acordo como um presente e não vou desperdiçá-lo, fingindo que estou numa profissão segura. Um dos homens armados aproximou-se, murmurando algo em italiano baixo demais para eu ouvir. A expressão de Damien endureceu e ele acenou com a cabeça uma vez. O carro está pronto, disse ele para mim. Precisamos de partir agora. Eu não concordei em ir. Vais concordar porque és inteligente o suficiente para saber que a teimosia não vale a vida do teu filho. Ele estava certo e eu odiava isso. Odiava que ele estivesse certo. Odiava que a minha escolha fosse entre esconder-me em algum lugar seguro ou potencialmente colocar o meu bebê em risco. Odiava que ter me apaixonado por ele me tivesse trazido até aqui. Tudo bem, mas vou ligar para a Maia para contar a ela. De jeito nenhum. Damien interrompeu-me. Quanto menos pessoas souberem onde estás, mais segura estarás. Isso inclui a tua melhor amiga. Ela ficará muito preocupada. Vou pedir a alguém para falar com ela, um amigo em comum que explicará que tiveste de sair da cidade por motivos familiares. Ela ficará bem. Vivem, precisas de confiar em mim. Confiar. Era esse o cerne da questão, não era? Estavam a pedir-me para confiar a minha vida e a vida do meu filho por nascer a este homem, quando eu o conhecia há tão pouco tempo. Confiar que a proteção dele valia o perigo que trazia. Confiar que o que quer que ele fizesse para lidar com os Coles não me tornaria cúmplice da violência que passei a vida a evitar. Mas que escolha eu tinha? Não podia voltar para o meu apartamento. Não podia retomar a minha vida normal, sabendo que homens perigosos estavam a observar, à espera de uma oportunidade para me usar como moeda de troca. O bebê dentro de mim merecia mais do que uma mãe teimosa demais para aceitar ajuda quando ela era oferecida. Tudo bem, eu disse finalmente, eu vou, mas Damien, preciso de uma promessa sua. Qualquer coisa. O que quer que você faça com essas pessoas, não quero saber. Não quero detalhes. Só quero que seja resolvido. Algo complicado passou pelo seu rosto. Respeito, talvez, ou arrependimento. Tenha a minha palavra. O abrigo era exatamente como ele tinha descrito. Remoto, seguro e bonito de uma forma que parecia quase surreal. 3 horas a norte da cidade, aninhado numa floresta que parecia estender-se infinitamente em todas as direções. A casa em si era moderna, mas acolhedora, com janelas do chão ao teto, com vista para um lago privado. Uma mulher chamada Helena estava à nossa espera quando chegamos. Com um sorriso gentil, ela mostrou-me um quarto que era maior do que todo o meu apartamento. Se precisar de alguma coisa, é só pedir, disse ela.
O Sr. Moretti certificou-se de que tivéssemos tudo. E ele tinha. O armário tinha roupas do meu tamanho, incluindo roupas de maternidade que eu ainda nem tinha pensado em precisar. A casa de banho estava abastecida com produtos de cuidados da pele seguros para a gravidez. As estantes tinham livros que eu tinha mencionado adorar. Até a cozinha estava preparada com alimentos que eu tinha dito que estavam a desejar. Pensaste em tudo, disse eu quando ficamos sozinhos novamente. A equipa de segurança do Damen posicionou-se estrategicamente ao redor da propriedade, mas dando-nos privacidade. Eu tento. Ele dirigiu-se à janela, olhando para a floresta que escurecia. Lamento que tenha chegado a este ponto. A sério? Porque conseguiste o que querias. Eu isolada e dependente de ti. Ele virou-se com uma expressão de mágoa no rosto. Achas que era isto que eu queria? Não é. Este tempo todo, tentaste levar-me para o teu mundo para me fazer precisar de ti. Agora, aqui estou eu, exatamente onde querias que eu estivesse. O que eu queria era que me escolhesses livremente. Não porque as circunstâncias te obrigaram a isso. A sua voz era baixa, controlada. Eu queria que decidisses que podias amar um homem como eu, apesar das suas falhas. Não ficar presa a aceitar a minha proteção porque a alternativa era o perigo. A palavra amor pairou no ar entre nós. Dançamos em torno dela durante semanas, insinuando-a sem a dizer. Mas ouvi-la diretamente tornou-a real. Não consigo amar-te agora, disse eu com a voz a falhar. Estou demasiado zangada, assustada e sobrecarregada. Mas acho que estava a apaixonar-me antes disso. Antes desta noite complicar tudo. Algo vulnerável apareceu na sua expressão. E agora preciso que vás embora. Dá-me espaço para processar tudo isto e descobrir o que sinto em relação a tudo. Ele acenou com a cabeça lentamente, embora eu pudesse ver a resistência na tensão dos seus ombros. Voltarei amanhã, ou quando estiveres pronta para conversar. Mas Vivian, ele aproximou-se parando um pouco antes de me tocar. Preciso que saibas uma coisa. Essa situação, o perigo, não vai durar para sempre. Eu vou lidar com isso. E quando eu lidar, quando estiveres segura novamente, terás uma escolha. Ficar comigo ou voltar para a tua vida. Seja qual for a tua decisão, eu a respeitarei. E tu? Porque do meu ponto de vista, parece que tomas muitas decisões por mim. Apenas quando a tua segurança está em risco. Além disso, ele finalmente permitiu-se tocar-me com a mão a acariciar-me suavemente a bochecha. Quero que as tuas escolhas sejam tuas, Vivian, mesmo que partam o meu coração. Ele foi-se embora e eu fiquei sozinha na bela prisão que ele criara para minha proteção. Através das janelas, vi o carro dele desaparecer pela estrada sinuosa, levando consigo o emaranhado complicado de emoções que a sua presença sempre trazia. Helena bateu suavemente à porta. Posso trazer-te alguma coisa? Chá, comida, só... Parei levando a mão à barriga ao sentir uma agitação. Depois outra, mais forte desta vez, inconfundível. O bebê estava a mexer-se. Deitei-me na cama, as lágrimas finalmente a escorrerem-me pelo rosto ao sentir a vida a mexer-se dentro de mim. O meu filho, a crescer e a desenvolver-se, felizmente inconsciente do mundo complicado em que estava prestes a nascer. Uma criança cujo pai nem sabia que ela existia e cuja mãe estava a apaixonar-se por um homem perigoso que poderia matar todos eles. Desculpa, sussurrei para a minha barriga. Sinto muito por teres-me como mãe. Eu deveria fazer escolhas melhores do que esta. A agitação voltou, como se fosse uma resposta. E apesar de tudo, do medo, da raiva, da incerteza avassaladora, senti um amor protetor intenso a invadir-me. Acontecesse o que acontecesse, independentemente da minha decisão sobre Damien, este bebê estaria seguro, seria amado, cresceria sabendo que o seu valor não tinha nada a ver com as circunstâncias da sua concepção ou com o perigo que rodeava o seu nascimento. Pelo menos essa promessa eu poderia cumprir. 3 dias se passaram no abrigo. Damien ligava 2 vezes por dia, respeitando o meu pedido de espaço, mas claramente lutando contra a distância. Helena me fazia companhia, sem nunca se intrometer, mas sempre disponível. Eu lia, caminhava pela propriedade, com a segurança a seguir-me a uma distância discreta, e tentava organizar o emaranhado impossível dos meus sentimentos. No 4º dia, Damien apareceu sem avisar. Eu estava no cais, com os pés balançando na água fria do lago,
quando ouvi passos se aproximando. Não me virei, apenas sabia que era ele. Devias ter ligado primeiro, eu disse. Eu sei, mas aconteceu algo que eu precisava contar-te pessoalmente. Ele sentou-se ao meu lado, perto, mas sem me tocar. Os Kozlovs não são mais uma ameaça. Ou seja, cheguei a um acordo com a liderança deles. Você está fora de alcance permanentemente. Eles concordaram em esquecer que você existe em troca de concessões territoriais que eu estava disposto a fazer. Virei-me para olhá-lo. Você cedeu território. Isso não pode ser bom para os negócios. Os negócios não valem a sua vida. Ele olhou nos meus olhos com firmeza. Ou a tua paz de espírito. Falei a sério, Vivian. Tu és mais importante. O que tiveste de fazer para que eles concordassem? Nada com que te precises de preocupar, mas nada que viole a promessa que te fiz. Não menti quando disse que não terias detalhes. Estudei o rosto dele, procurando sinais de violência ou culpa, mas tudo o que vi foi exaustão e algo que parecia alívio. Então, posso ir para casa agora. Se é isso que queres, o teu apartamento ainda está lá, intocado. O teu emprego ainda está disponível. Eu certifiquei-me disso. Podes retomar a tua vida exatamente como era antes do casamento. Posso? Perguntei baixinho. Porque não tenho a certeza se consigo fingir que os últimos 2 meses não aconteceram, que tu não exististe. A esperança brilhou na sua expressão. O que estás a dizer? Estou a dizer que respirei fundo. Estou a dizer que não quero voltar. Não para o apartamento, não para o café, não para lutar sozinha. Mas também não quero ficar presa ou controlada ou sentir que estou a perder-me no teu mundo. O que queres? Quero parceria. Quero fazer parte das decisões que me afetam. Quero saber que posso ir embora se as coisas ficarem muito difíceis, mas também saber que lutarás para que eu queira ficar. Coloquei a minha mão sobre a dele no cais. Quero tentar isto, Damien. Tentar de verdade, mas em termos que respeitem as necessidades de ambos. A mão dele virou-se, os dedos entrelaçando-se com os meus. Posso fazer isso. Posso dar-te parceria, mesmo que isso signifique comprometer-me. Especialmente então, porque vales mais do que o meu orgulho ou a minha necessidade de controlo. Encostei-me ao ombro dele, sentindo o seu calor sólido, e pensei no bebê que crescia dentro de mim. Sobre a vida que eu imaginava versus a vida que parecia estar a se desenrolar, sobre medo e esperança, e a estranha maneira como o amor às vezes chegava no pior momento possível. O meu bebê vai precisar de uma figura paterna, disse baixinho. Não necessariamente o Ethan, apenas alguém que apareça, esteja presente e faça com que ele se sinta valorizado. O braço do Damien envolveu-me, protetor e gentil. Eu posso ser isso, se me deixares. Tu farias isso mesmo. Criar o filho de outro homem. Eu estaria a criar o teu filho. É isso que importa. Ele deu-me um beijo na têmpora. Além disso, apeguei-me bastante à ideia de nós dois e este bebê como uma unidade, seja qual for a forma que essa família assumir. Sentamo-nos ali enquanto o sol se punha, pintando o lago em tons de laranja e dourado, e senti algo mudar dentro de mim. Não era bem paz. Ainda havia muita incerteza para isso. Mas talvez o início disso, a possibilidade de que essa coisa impossível que estávamos a tentar, pudesse realmente funcionar. Leva-me para casa, disse finalmente. Não para o apartamento, para casa, para onde quer que tu estejas, porque acho que é lá que eu pertenço agora. O sorriso de Damien foi o mais genuíno que já vi dele, transformando seu rosto normalmente cauteloso. Tem a certeza? Não, mas tenho a certeza de que quero tentar. 6 meses depois, dei à luz uma filha, Charlotte Marie, em homenagem às nossas mães. Damien esteve presente em todos os momentos, nunca saindo do meu lado, mesmo quando o trabalho de parto se prolongou por 14 horas. E quando finalmente a colocaram nos meus braços, pequena e perfeita, a gritar com pulmões saudáveis, olhei para cima e vi lágrimas a escorrerem pelo rosto dele. Ela é linda, sussurrou ele. Vocês os dois são lindos. Bem-vindo à paternidade, disse eu suavemente. É isso que isto é? Pensei em Ethan, que nem sabia que eu estava grávida. Na família que eu imaginava versus a que eu encontrei. Em como o amor às vezes chega nas formas mais inesperadas. Sim, disse eu, pegando na mão dele e colocando-a sobre os dedos pequenos de Charlotte. É exatamente isso. 3 anos depois, usei um vestido diferente para um casamento diferente, o meu.
Uma cerimônia pequena, apenas com a família e amigos próximos, no jardim onde Damien me beijou naquela primeira noite. Charlotte era a menina das flores, levando o seu trabalho muito a sério enquanto espalhava pétalas com determinação concentrada. Sabes, disse eu ao Damien enquanto dançávamos na recepção. Se alguém me tivesse dito naquela noite no casamento do Ethan que eu acabaria aqui, eu teria chamado essa pessoa de louca. O que mudou? Olhei para ele, para este homem que me perseguiu incansavelmente, me protegeu ferozmente e me amou a mim e a minha filha sem reservas. Deixei de ter medo do que poderia correr mal e comecei a concentrar-me no que estava a correr bem. E qual é o veredito? Sorri pensando em Charlotte a dormir nos braços de Maya numa mesa próxima. Sobre a vida que construímos juntos, complicada e imperfeita, mas inegavelmente nossa. Sobre como a pior noite da minha vida, de alguma forma, levou à melhor. O veredito é: às vezes, as melhores coisas acontecem quando usas o vestido errado no casamento errado e chamas a atenção da pessoa certa. O riso de Damien era caloroso no meu ouvido. Lembra-me de enviar um cartão de agradecimento ao Ethan. Não te atrevas. Tarde demais. Já enviei. Perante a minha expressão chocada, ele sorriu. Agradeci-lhe por ter sido estúpido o suficiente para te deixar ir. Parecia a coisa certa a fazer. Eu deveria ter ficado mortificada. Em vez disso, dei por mim a rir. A rir mesmo. Do tipo que vem do fundo do peito e deixa-te sem fôlego. Porque era isso que Damien fazia. Ele tornava-me corajosa o suficiente para encontrar humor na dor, para ver possibilidades onde eu só via finais. Amo-te, disse quando consegui respirar novamente, mesmo quando és absolutamente ridículo. Também te amo. Ele puxou-me para mais perto, balançando ao som da música que tinha mudado para algo mais lento, mais íntimo. E a nossa filha e esta vida que construímos, mesmo quando é complicada. Especialmente quando é complicada, corrigi, porque complicado era honesto. Complicado era real. E depois de anos a tentar simplificar algo que claramente não funcionava, complicado parecia exatamente certo.